sua boca e diga assim: eu estou vivo. Não, isso aí foi o de ontem. Diga: eu estou vivo. Agora, você falou para mim, agora fala para o diabo, porque ele teme com isso. O diabo luta para a gente ficar morto. Quando ele tentou Eva, ele sabia que a desobediência, o pecado, ia matar o homem, ia deixar o homem na condição dele. Agora, quando você diz assim, sabe, eu falo isso, sabe por quê? Porque tem uma igreja lá em Apocalipse que ela tinha aparência de viva, mas ela estava morta. Tem muita gente que parece que está vivo, mas está morto. Não caia nos enganos. Nós não enxergamos as pessoas pela aparência. Nós enxergamos as pessoas como Deus enxerga. Como é que Deus enxerga? Como é que a gente pode enxergar as pessoas como Deus enxerga? Você nasceu de novo? Você tem os olhos de Deus. Ele disse lá em Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Uau! Aquele que se une ao Senhor se torna um com Ele. Se você ainda não entendeu a revelação, esse versículo, eu tenho passado 2 semanas só meditando nele, ruminando. Rapaz, eu extraí tanta vida nele. E eu disse: uau! Quando foi que eu me tornei um com o Senhor? Quando eu nasci de novo, eu se tornei um com Ele. Compartilhei algumas coisas dessa natureza lá na sala da intercessão. As meninas ficaram vibrando. Mas eu já vinha vibrando alguns dias atrás. E muitas vezes, gente, eu estava no meu quarto, aí passei 8 horas. Eu peguei de 1 hora da manhã, 1 hora, foi 1 hora da tarde, 1h30, 3h30. E eu parei, era 8h30. 21h30. E rapaz, passou tão rápido. E eu comi alguma coisa e voltei, e parei de 1h30 da madrugada. Aí o diabo fez assim: rapaz, vale a pena você passar essa hora toda e pregar 30 minutos? Eu disse: como vale a pena? Aleluia! O que eu enxerguei nesse versículo, lá na versão linguagem de hoje, diz assim: aquele que se une ao Senhor se torna, aí dá vírgula, espiritualmente um com o Senhor. Você agora pode dizer que você está vivo, e isso deixa o diabo nervoso. Sabe, quando você diz uma coisa dessa, é porque você considera o que a ressurreição trouxe. Trouxe a festa da redenção. Aleluia! Rapaz, você anda triste se você quiser, mas dentro de você a festa, a grito, a vida, a poder, a palavra. O que falta? Você só precisa dar voz a isso. Você só precisa acionar isso com a fé que você tem. Agora você está pronto para dizer: eu estou vivo! Oh! Sabe, irmãos, muitas vezes nós só saímos essas coisas daqui da mente. E isso não funciona. Quando sai da mente, normalmente você vai esquecer disso que você falou. Mas quando sai do coração, isso sai da sua vida e vai para o reino espiritual. E isso depois volta para você. E por isso que você é beneficiado com as palavras que saem da sua boca. Eu ministrei uns dias atrás, aí foi experimentando o poder, não foi? Eu acredito que é a segunda parte. Mas nós vamos aprender a ser cheio do Espírito. Você tem ideia do que o Espírito de Deus pode fazer nesses minutos que a gente passa aqui? Talvez esse culto pegue direto como pegou lá nos Estados Unidos. Talvez você está assim, vivendo como um cristianismo hoje, que vem um avivamento. Que avivamento vai vir? Você tem que andar avivado. O avivamento sou eu. Você está aqui? Ou você está esperando o poder? O poder já veio. Já foi derramado o poder. Eu não peço mais poder. O poder está dentro de mim. O poder está dentro de você. Você só precisa se mover nele. Eu não preciso mendigar nada. Não preciso mendigar amizade. Não preciso mendigar amor.
Você está aqui comigo? Deus já deu tudo. Já deu paz. Tem alegria aí? Cadê o barulho? Tem alegria aí? Você e eu não, né? Eu não gosto de torcer pro time, não. Não sou desse negócio, não. Mas tem gente que torce pelo time, irmão. Vibra. Quem é do esporte aí? Outro ali. Quem é do Santa aí? Não está errado, não. Você torce. Você tem uma reação. E quem é feliz aí? A realidade é outra, porque não é uma realidade natural, é espiritual. Se movemos pelo Espírito, somos do Espírito, bebemos do Espírito, fomos batizados no mesmo Espírito, temos a palavra que é Espírito. Olha para o seu irmão e diga assim: ei, você não é uma pessoa normal, você não é comum, você é sobrenatural. Aleluia! Há canções dentro de você, há melodias dentro de você, há vida dentro de você, há poder dentro de você. Diga: eu estou vivo. Diga: é a minha estação, é a minha hora, é a sua vez. Sabe, irmãos, eu falo isso dentro do meu quarto. Eu estou vivo, ou é a minha estação. A palavra está percorrendo dentro de mim. O seu poder está me dando energia, força. Todas as minhas células, elas estão protegidas pelo poder da palavra. Não posso andar gripado, não posso andar com dor, não posso andar em fracasso, porque eu sou um com o Senhor. Abre a boca aí, vamos orar em outras línguas. Aciona o poder que está dentro de você. Tua mente não vai se envolver com isso. É aqui dentro. Abre sua boca mesmo. Libera o poder. É nessa hora que você se torna um com o Senhor. Você está orando a linguagem do Espírito. Isso é sobrenatural. Flui rio de águas vivas dentro de você. Flui rio de águas vivas dentro de você. Flui rio de águas vivas dentro de você. Quando você faz isso, você está se encorajando. A palavra edificar significa também encorajar-se a si mesmo. Senta aí. Você vai me ajudar hoje aqui? Vocês são bênção demais. Aleluia. Deus é muito bom. Aleluia. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Eu sou ungido. Aleluia. É a minha estação. Aleluia. Obrigado. Eu sou cheio do Espírito. A graça de Deus foi derramada em mim. Eu sou gracioso. Eu tenho favor de Deus. Eu sou cheio da glória de Deus. Aleluia. Eu sou cheio da vida de Deus. E nenhum peso pode ficar sobre a minha vida. Eu sou livre. Ele vive em mim. O Espírito de Deus vive em mim. Eu sou um com Ele.
Você já imaginou isso? Quando começamos a entender essas verdades, abre aí, Efésios. Eu acho que eu aprendi aqui, a versão é revista corrigida. Eu acho que esse negócio aí, vou ajudar vocês. Teve um dia que eu preguei aqui, o pessoal disse, me ajuda aí, de corretor. Esse negócio aí. Tradução. Efésios 5, versículo 5:15. Portanto, vede prudentemente como andai, não como nécio, mas como sábio. Vai. Remindo o tempo, diga assim, eu estou aqui para aproveitar o tempo, as oportunidades. E diz, portanto, os dias são maus. Vai. Pelo que não sejais insensato. Sabe o que é uma pessoa insensata? Ela tem tudo para dar certo, mas às vezes está no lugar errado, tentando fazer a coisa certa. E às vezes está fazendo a coisa certa no lugar errado. Pelo que não sejais insensato. Você está aqui? O que você está fazendo aqui? Você está sendo sábio ou insensato? Você está aqui no lugar certo, fazendo a coisa certa? Aproveitando o tempo, remindo o tempo. Jesus está voltando. Você tem que aproveitar as oportunidades. E ele diz assim, pelo que não sejais... Você entende isso? Vai se respondendo, mas por si mesmo. Não precisa de revelação. Já está revelado. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Pergunta para o seu irmão, qual é a vontade do Senhor? Vai. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas, isso é uma ordem. Você entende isso como uma ordem para você? Você entende que isso aqui é uma coisa contínua? Que você pode andar cheio do Espírito todos os dias? Que essa é a responsabilidade nossa? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Como? Ela está respondendo como? Falando entre vós, com salmos. Falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Tem cânticos espirituais aí? Tem ou não tem? Tem? Você faz isso em casa? Você faz isso aqui? Você faz isso no trabalho? Cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor. Aonde? No coração, no espírito. Que espírito? Recriado. Ele está falando do homem nascido de novo, da igreja. Ela pode ter uma vida cheia do Espírito, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebe algumas coisas que faz a gente se encher do Espírito? Cânticos espirituais. Essa palavrinha cânticos espirituais parece até um pouco estranho para as pessoas, porque muitas vezes nós estamos sentados com pessoas que elas não conseguem destravar, ter uma vida contínua, cheia do Espírito, porque elas são muitas vezes distraídas, principalmente em casa. Ser crente aqui na igreja é muito fácil, em casa é outra coisa. Viu o que o pastor disse? Quero ver a sua fé lá fora. O que aprendemos aqui é para ir lá para fora, exercer lá fora, ser cheio lá fora, transbordar lá fora. Aonde não tem um som para tocar, não tem os irmãos que para pegar junto muitas vezes, do que eu e você tem se enchido? Precisamos rever essas coisas. Por isso que há muitas vezes fracos e doentes, porque elas estão cheias de coisas, ou muitas vezes cheias de si mesmo. Sabe, querido, se você quer viver uma vida cheia do Espírito de Deus, você tem que se esvaziar de si mesmo. Olha para Jesus. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5. O que ele diz? Filipenses capítulo 2, versículo 5, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo. Cristo, ele vivia em sintonia com o Espírito de Deus, ao ponto dele fazer algumas declarações de dizer, eu não falo o que eu quero, eu não faço o que eu quero, eu falo o que o Pai manda.
Em outras palavras, em algumas passagens, ele diz assim: olha, se você não crê no que eu estou falando, vou aqui parafrasear, creia pelo menos na obra que eu faço, que eu realizo. Observe a minha vida, o que eu faço não é de mim mesmo. Ele tinha uma vontade, sim, tinha uma vontade, mas ele não deixou que a vontade dele prevalecesse. Qual é a vontade que quer ter uma vida cheia do Espírito, mas qual é a vontade que está prevalecendo? A sua ou a do Espírito de Deus? Se você se uniu ao Senhor, você se tornou um com Ele, isso quer dizer que você morre para isso. Nasceu de novo, não tem volta. Paulo disse lá, aqui, abre aí o versículo que eu falei, Filipenses capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Esse sentimento envolve atitude, vontades, emoções de Cristo, estava tudo envolvida nas coisas do Pai. Continua. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo. O que é se humilhar-se a si mesmo? Esteja sempre aberto para aprender. Humilhar-se a si mesmo é depender totalmente. Se você entregou a sua vida ao Senhor, dependa da presença dEle. Paulo disse: já estou, lá Gálatas 2, 20, já estou crucificado. O que ele quer dizer com isso? Já estou crucificado. Não tem mais volta. A partir de agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo agora pela fé no Filho de Deus. Se tornar um com o Senhor é isso. Se tornar imitador dele agora. Sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. É morrer para si mesmo, é perder a sua vida. Tem gente que muitas vezes, você vai falar de Jesus para ela, e quando você pergunta que ela quer receber Jesus, ela não quer largar o estilo de vida que ela vive no mundo. Mas só pode dar fruto. Jesus disse: a semente só pode germinar, crescer e dar fruto se ela morrer. E ele disse: aquele que quer me seguir, se ele perder ou aborrecer a sua vida nesse mundo, aqui agora, guardará para a vida eterna. E que vida é essa? Uma vida cheia do Espírito, uma vida excelente, uma vida cheia da glória de Deus. Uma vida em que o Espírito de Deus, todos os dias ele está dizendo assim, testificando no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Que patente nós temos, hein? Filho de Deus. Tem pessoas que valorizam o contrário. Valorizo o cargo. Eu valorizo a minha natureza. Filho. DNA, filho. O que está nele está em mim. Essa é a maior posição que nós podemos exercer. Filho. Satanás, quando olha para você, ele não olha a sua patente, ele olha a sua filiação. A natureza dele é santa. Ele carrega a mesma natureza do Pai. Ele tem o mesmo espírito do Pai. Ele tem as atitudes, os pensamentos. Ele está em uma condição legal. Eles podem viver dessa forma. Eles podem fluir no espírito. Eles podem me paralisar. Eles têm autoridade. E por que vivemos assim muitas vezes de altos e baixos? Porque não meditamos nessas coisas. Porque não desejamos viver essas coisas.
Você tem que ser, principalmente você que é jovem, tem que ser como Davi, um jovem lá na antiga aliança. Ele era um jovem que desejava Deus. Ele desejava estar na casa do Senhor, estar nos seus átrios. Era na antiga aliança. O que quer dizer com isso? É que ele valorizava, considerava a unção. Ele pecou, mas uma hora ele diz assim: não tira a alegria da minha salvação. Você tem valorizado essas coisas para andar cheio dela? Nós só vamos andar cheio dessas coisas quando considerarmos isso. E quando a gente considera, quando a gente crê de fato, a gente fala. A gente flui. A gente abre a nossa boca. Você e eu temos abrido a nossa boca para quê? Muitas pessoas querem estar cheios do Espírito com maledicência. Sabe o que é isso? Praguejando, caluniando as pessoas, falando dos irmãos da igreja. Quem disse que as pessoas novas que estão chegando na igreja precisam saber do passado do seu irmão? Por que você usa a sua boca? Você ganha o que com isso? Você não se enche do Espírito dessa forma. Pelo contrário, você está derramando sangue. E por isso que muitas vezes você não entende e fica dentro da igreja confuso, sem entender as coisas. E aí chegam outras pessoas, crescem, e você continua lá, e você não prospera, e você não cresce, não avança. Por quê? Porque você deve estar fazendo algo que não é se encher do Espírito. Nós precisamos estar na presença de Deus, para enxergar a partir da presença de Deus. Você precisa estar cheio do Espírito, para ficar como Jesus. E como é que Jesus ficava? Você já imaginou? Imagina aqui comigo uma mesa, e ele sentado junto com a pessoa que ia trair ele, e ele sabia. Que nível! Que nível! Isso não mexia com Jesus, por quê? Porque ele andava sempre em sintonia, sempre ligado com o Espírito. Você já imaginou? Você nasce de novo, aí chega uma pessoa que você teve uma confusão quando você era do mundo. Você vai sair da igreja, é? Você quer sair da igreja? Você vai parar por causa disso? Ou você tem que amar a ela? Você tem que demonstrar que você está cheio de quê? Do Espírito, do amor, da vida. Aí imagina Jesus sentado naquela mesa, sabendo que Judas ia traí-lo, mas a Bíblia diz que no final ele disse: eu amei todos até o fim. Até na hora de ceiar, molhar o pão e dar àquela pessoa era a maior honra que poderia acontecer naquela ceia. E ele deu a quem? Ele deu a Judas, o cara que ele sabia, nenhum ressentimento. Agora, por qualquer coisinha, a gente que muitas vezes está aqui, levantamos as mãos e choramos, e fala até em línguas, e dá agora revelação, e dá profecia, na hora de um coxinho, que o pastor chama a atenção, não gostei. Você está transbordando de quê? Se você está aqui e não aprendeu o que é andar no Espírito de Deus, uma hora que o pastor te der um não, você vai querer sair da igreja. Às vezes eu fico encontrando pessoas há muito tempo de crente na igreja, cheio da palavra, se deixar para pregar até prega, mas quando eu vou sair. Vai sair por quê? Por que você vai sair? Não, porque os irmãos estão tudo indiferente. Quem disse que está? Estrela da manhã, você é a única pessoa na igreja. Olha para o seu irmão e diga assim: largue a chopeta. Você já está bem crescido. Aí encontra o terrível é, encontra um irmão novinho na fé e contamina ele, meu irmão. Vem falar isso para mim. Para com isso, irmão. Você já tem palavra suficiente. Você está esperando que a igreja ligue para você. Se levante em fé, se liga com o céu, rapaz. Meu Deus. A gente já está no final, não temos tempo para isso. Não é que a gente não vai dar atenção aos débeis, aos fracos na fé. Nós temos que dar sim atenção, nós temos que dar assistência, sim, irmão. Mas quando nós notamos que a pessoa já correu várias milhas e ainda quer tomar atitude de criança, meu irmão, vai levar.
Muitos já reclamaram comigo porque eu mandei, fecha a boca, rapaz. Você está falando demais. Para de ser maledicência, para com essas coisas. Para de estar caluniando as pessoas, para de estar fazendo pré-julgamentos. Vai se encher do Espírito, porque essas coisas não vão afetar a sua vida. Porque o benefício de falar em outras línguas, você já sabe. Você sabe por que nós temos que falar em outras línguas? Você sabe o benefício que traz isso para a nossa vida? Você acha que eu estou ali de graça? Você acha que eu estou ali e muitos irmãos aqui orando em outras línguas, intercedendo? Você acha que isso é brincadeira? Às vezes nós saímos cansados dali. Parece que nós estávamos levando um peso. Pergunta a Ricardo, quando ele vai fazer uma obra dentro de um presídio, para você ver. A carga espiritual, por isso que a glória de Deus ela tem que vir sobre nossas vidas, porque nós não aguentamos. Porque Paulo abriu a boca lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18. Ele disse, eu dou bem graças ao Senhor, porque falo. Eu agora escutei uma pergunta de vocês dizendo assim, e por que eu não falo? Tem alguém aqui que não fala? Muitas vezes você não fala porque você quer compreender isso aí com a mente. Isso é sobrenatural. Isso não envolve as suas razões. Isso não envolve a sua mente. Isso envolve o seu espírito. Porque lá no capítulo 14, ele diz que o que fala em outras línguas. Bota aí, capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 2. Ele não fala aos homens. Ele fala a Deus. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu estava olhando um cara falar, eu disse, rapaz, que coisa interessante, se isso for de Deus, eu quero. Ora, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende. Diga assim, quando eu estou falando, ninguém entende. Diga assim, em espírito, fala de mistério, segredos divinos. Que segredo? Sabe que quando Deus criou você, criou com um propósito. Tudo aquilo que Deus pensou em você, em Jesus Cristo, quando você ora em outras línguas, isso começa a ser orado por você. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você. Ele se uniu com o seu Espírito e Ele concede as línguas. Lembra de Atos capítulo 2? Atos capítulo 2, a gente vai ver uma manifestação do Espírito, o falar em línguas como sinais para os incrédulos. Eles começaram a falar em línguas, na língua de outras pessoas. Imagina só, existiam pessoas vamos dar um exemplo aqui, dos Estados Unidos, de Cuba, da Bolívia, e de repente, a manifestação do Espírito Santo veio, e eu comecei a falar cubano. E aí Cristo começou a falar inglês. E aquelas pessoas que ficaram assim, como é que pode ele estar falando na minha língua? Isso foi uma manifestação do Espírito de Deus para os incrédulos. Eles não entenderam aquilo. Lá em Atos capítulo 2, diz que era uma festa, que vinha pessoas de várias regiões, de vários lugares. E Deus, muito esperto, é ali, é naquele tempo, é naquela hora. De repente veio um som veemente e impetuoso e encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e todos começaram a falar conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Lá em Atos capítulo 2. Cumprido-se um dia de Pentecostes. Cumprido-se um dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Diga assim, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Do versículo 5 em diante, algumas pessoas se levantam e disseram que eles estavam bêbados com aquela manifestação. Isso aqui é línguas como sinais para os incrédulos. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, essa linguagem aí é uma linguagem de oração para edificação pessoal. Sabe, irmãos, eles começaram
foi o início. O falar é o início. E essas línguas veio. O Espírito de Deus veio. Ele não veio só para habitar dentro de você, mas ele veio com uma linguagem sobrenatural. Diz que ninguém entende. Sabe, irmãos, quando você abre a sua boca, é uma hora em que o diabo fica pirado, porque ele não sabe. Só Deus entende o que o teu Espírito está se comunicando. Essa é uma linguagem para edificação. Variedades de línguas é outra coisa, mas está no mesmo texto do capítulo 14. Ele fala, é distinto, para um propósito distinto também. Você está aqui comigo? Como assim? Quem fala em outras línguas é a edificação para si mesmo. É você se comunicando com Deus em espírito. E quem fala em variedade de línguas é uma língua para interpretação, que é como uma profecia que serve para todo mundo, um propósito coletivo. Mas por que eu não entendo? Porque é o teu espírito, não é a tua alma falando. Como é que eu vou falar uma coisa que eu não entendo? É uma prova que esse negócio só vem de Deus. Só Deus entende. E aí a Bíblia diz assim, e se você quer a interpretação, ore para que possa interpretar. Aí é distinto isso. É diferente isso. É uma linguagem, por exemplo, eu estou aqui falando em outras línguas, de repente vem a interpretação. É uma manifestação do Espírito que dá entendimento coletivamente. Todo mundo vai entender, porque depois que eu falar em línguas, eu vou vir falar em português. E toda a igreja vai ser edificada. Mas quando eu estou... E algumas pessoas dizem assim, o apóstolo Paulo diz assim, e o que farei, pois? Paulo dá instrução. O que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Abre lá no capítulo 14, de 1 Coríntios. Ele disse no versículo 14. Vamos ver do versículo 12. Assim também vós, como desejais os dons espirituais, procurais sorvejar neles, para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Você percebe que é diferente da edificação lá do versículo 2? Aí ele diz, ore para que possa interpretar. Aí ele diz assim, porque se eu orar em línguas estranhas, meu espírito ora bem ou ora de fato. Eu estou orando a linguagem mais perfeita, a oração mais santa é essa. E nessa oração, em outras línguas, sabe por quê? Porque você não pode pegar esse tipo de oração e só entender como edificação. Você não pode ir ao banheiro, tomar um banho e dizer assim, a água só serve para tomar banho. E a evidência que você tomou banho é porque você está molhado. Mas a gente sabe que a água ela pode ser definida por outras coisas. Para usar por outras coisas. E a oração em outras línguas não é porque o fato dela ser menor do que a profecia, isso não significa que ela não tem valor. Ela tem valor sim, porque Paulo disse, eu oro mais do que vocês. Não, Paulo não estava dizendo isso de uma forma para... eu oro mais. Não. Ele não estava falando isso pelo fato de eu oro mais tempo do que vocês. Não, não. Paulo, ele valorizava, porque ele entendia que aquilo que Deus deu tinha um propósito. Quando você não aceita isso e não crer nisso, você está dizendo, eu não aceito o propósito de Deus. Deus colocou essa linguagem com propósito. Sabe, querido, você já imaginou quando você entra no seu quarto? Eu gosto de colocar algumas coisas, de escrever algumas coisas sobre orar em outras línguas. Isso me deixa mais ligado com o entendimento. Quando eu estou orando em outras línguas, o meu entendimento é afetado, porque agora eu estou orando o entendimento do Espírito. Quando eu estou orando em outras línguas, palavras de sabedoria estão saindo da minha boca. Quando eu oro em outras línguas, o meu espírito está sendo transformado. Eu estou sendo encorajado. Por quê? Porque a oração no Espírito edifica a minha fé santíssima. Judas diz isso lá no verso 20. Quando nós oramos no Espírito,
A nossa fé santíssima, ela é edificada. O que quer dizer isso? É que muitas vezes você recebe uma palavra sobre o seu chamado, mas você nem acredita. Você fica oscilando. Ora em línguas. Tem muita gente sentada no nosso meio, eu não sei porque eu fui chamado. Ora em línguas. Quando você gasta tempo nisso, você começa a dar passos profundos e Deus vai estar comunicando segredos para você. Sabe, no Salmo 25, versículo 14, diz que o segredo do Senhor são para os que os temem. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhe fará saber o concerto ou aliança. Deus tem uma aliança com você por meio de Jesus. Então, quando você e eu começamos a orar em outras línguas, aquilo que eu e você somos em Cristo Jesus é revelado, meu irmão. E o que acontece quanto mais eu oro em outras línguas, meu irmão? Aquilo que não é para ficar em você perde força. E é construído tudo aquilo que Deus já viu você em Cristo Jesus. E por isso que o diabo não quer. O diabo não quer que você ore e abra a boca. Por isso que ele diz assim, ó, quer se encher do Espírito, falando entre vós, falando comigo mesmo. Oh, eu sou cheio do Espírito. Oh, quando eu estou orando em outras línguas, o meu Espírito está orando de acordo com o plano de Deus. Oh, orar em outras línguas é você orar o vocabulário que expressa tudo que Deus já viu em mim através de Cristo. Você já se ligou nisso? Os irmãos mais velhinhos vão entender o que eu estou dizendo. Não tem aquelas passagens que a gente começa a ler. Por que está dizendo esse negócio? Peraí, vou deixar isso aqui. Aí lê e não entende. Aí vem para a igreja. Aí vem um abençoado, a unção do mestre. Aí você... Entendi. E muitas vezes você mesmo, quando não consegue entender, o entendimento obscurecido. E aí quando você se envolve com esses negócios sobrenaturais, o cara que tem medo até de vir pregar, não me chama não. Quando começa a orar em outras línguas, pode mandar agora. Por quê? Porque paralisa, timidez, encoraja a si mesmo. Olha para o seu irmão e diga assim, quanto mais tempo você se dedicar à oração em línguas, as coisas que não pertencem ao plano de Deus para a sua vida, perde força. Sabe por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós, mais amadurecidos, dentro da igreja, já tem uma experiência, a gente vê que muitas vezes as pessoas estão decidindo coisas que estão fora do plano de Deus para a vida dela. Meu Deus, vem cá, menino, não é assim não, preste atenção. E a gente dá a direção. Quando você começa a orar em outras línguas e meditar na palavra, os olhos do seu entendimento passam a ser do Espírito. Você consegue enxergar. Você já notou quando a pessoa chega mentindo para você? A gente olha nos olhos. Aí eu acho interessante que pessoas querem ser cheias do Espírito e não querem passar por coisas. Você vai ser caluniado, meu irmão. Pessoas vão se levantar contra você. E eu acho bom, porque faz parte. Mas você tem que estar firme. Firme aonde? Firme na palavra de Deus. Não é firme na ideia humana, é firme na palavra de Deus. Levante isso que levantar. Eu estou disposto a passar o que tem que ser passado pelo Evangelho. Tem tanta coisa para a gente fazer. E muitas vezes nós queremos ser chamados para pregar no púlpito. Ninguém me chamou. Já deu o nome para ir para o presídio? Quer ir para a sala de intercessão? Quer ir? Tem muitas pessoas que querem ver algo sem ter orado antes. Você gera antes para depois ver, meu irmão. Uma guerra começa em comunicação. Coisas para acontecer na vida de crente. O meu filho, você tem orado quanto tempo para o seu filho? Muitas vezes você só chega para o pastor. Pastor, meu irmão, tem muita coisa para fazer. Você tem que orar.
O pastor ora, o teu líder ora, mas você que tem que orar mais. Porque você é que lidar com as coisas. O pastor, eu e o seu líder não está lá dentro não. Quem vive é você, meu irmão. Você que vê as coisas. Está vendo aquele menino? Cadê Júnior? Júnior está aqui, Júnior. Da bateria. Está trabalhando, né? 3 anos orando pelo aquele menino. 3 anos. 3 anos. Aquele de bigodinho fininho. 3 anos. Deus olhou para mim e disse assim: olhe por ele, colhe nele, faça amizade com ele. Dê logo um abraço. Quero ser teu amigo. Olha, me oferecendo. Quero ser teu amigo. Comecei a orar pelo aquele cara, ele estava afastado. Eu digo: não, cara, você não nasceu para aquilo, não. Como é viver sem o Espírito Santo? O que é viver sem o Espírito Santo? Deve ser terrível. Comecei a orar por ele. Quanto mais eu orava, ele fazia: aê, galera, no status. Aê, galera, é muito doido. Aê, meu irmão. Eu digo: meu Deus do céu. Por isso, quando a gente começa a colocar algo em Deus, parece que começa a dar tudo errado. Não. Começou, porque você começou, rapaz. Parece que quanto mais você ora pelo seu filho, quanto mais ora pelo seu esposo, não, continua. Tem muitas orações que foram paralisadas no meio do caminho por causa de circunstância. Se encha do Espírito, se encoraje a ver aquilo se realizar. Não pare. Use o poder que está dentro de você. Porque se você se uniu com o Senhor, você agora não anda só. Você já imaginou quando você tem essa revelação e você coloca a mão no irmão? Meu amigo, você é um com o Senhor, sim ou não? Eu já estou doidinho, já me vejo naquela prisão. Meu Deus! Sai, demônio, eu cheguei. Por quê? Porque quando eu chego, eu não chego só. Quando eu oro, eu não oro só. Jesus está ali comigo, com o Espírito de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa interessante que Jesus disse lá em João capítulo 14. Ele disse que o mundo não pode ver, nem o conhece, nem pode receber, não é isso? Ele disse assim: mas vós o conheceis. Vós. Se não me fala a memória, é o versículo 14, 17. João, ele está falando com a gente. Aleluia. Versículo 17, ele diz assim, vamos ver o 16. E rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aqui ainda é uma coisa que ainda ia acontecer. Estará, mas hoje Ele está. Hoje Ele está com você. Hoje Ele está com você. Quando você entra numa prisão, Ele está lá comigo. Quando você chega no hospital, Ele está lá. Quando você chega no leito, Ele está lá com você. E o que temer? O que temer? O que temer? Quando o diabo tentar intimidar você, você haha. Quando ele olha para você, ele enxerga a autoridade que está por detrás de você. Aleluia. Por isso que quando você começa a abrir a sua boca, o pessoal do louvor está acabando, meu menino, 6 minutos. Oh, Jesus! Oh! A unção está aqui, a unção. Você está sendo edificado. Você vai sair daqui como? Eu não posso decidir isso por você, mas você que tem que decidir como você vai sair daqui. Se expor nessa verdade. Se expor nessa verdade. Como você vai olhar para o seu irmão a partir de hoje? Como você vai olhar? Sabe, querido, essa palavra é como colírio. Como você vai olhar agora para a sua situação? Você sabendo que agora é um com Ele. Começa a tocar aí. Essa menina é meio doidinha, sabe? Já é rocheda. Ela é loucura mesmo pro mundo. A gente é meio doido mesmo. É loucura. Vocês notou que às vezes ela está aí derrubando tudo. E tem gente que fica assim, meu Deus do céu. Eu gosto de fazer isso, mas eu estou crescendo aqui, amém, irmão?
Eu gosto de pular também. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você entende qual é a vontade do Senhor? Você entende que você tem que remir o tempo? Estou aqui voltando à ministração para você. Você entende que você tem que remir o tempo, aproveitar? Você entende que você não tem que andar como insensato, mas como sábio? Você entende que você é guardião das palavras que têm caído no solo do seu coração? Apocalipse diz: guarda o que tem. Você entende que a unção pode vir sobre você, que o Espírito do Senhor está sobre ti, e Ele te ungiu, como ungiu em Jesus, com o Espírito Santo poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Você entende que tem pessoas esperando você. Você entende que há uma expectativa em Deus, porque a gente está esperando muita coisa de Deus que nós já recebemos, mas há uma expectativa no reino de Deus, a manifestação da glória dos filhos de Deus. Sabe, irmãos, Deus está esperando que a gente faça o negócio acontecer aqui. Você está aqui comigo? Deus está esperando isso. Eu não posso sair daqui me achando como uma pessoa normal. Você e eu devemos andar tão cheio ao ponto dessas coisas. Por isso que a Bíblia diz que nós andamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. E nós devemos não se embaraçar. Ele disse: deixe todo o embaraço, lá em Hebreus capítulo 12, deixe todo o embaraço e o pecado que de tão de perto vos rodeia, e corra a carreira que lhe está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Sabe quando você começa a andar cheio do Espírito? Quando você começa a andar cheio do Espírito, você começa a andar ou correr na velocidade do Espírito, onde as coisas não conseguem te pegar. Quando vem aquelas conversinhas, você está correndo, você entende que você está correndo, que isso me para, isso é um atrapalho. Não posso. Ei, para com isso. Eu estou correndo, olhando para Jesus, não é olhando para as pessoas. É olhando para Jesus. Você está tão cheio do Espírito que as coisas não conseguem te segurar. Por quê? Porque você está correndo. Existem pessoas que pararam. E eu vou te dizer, não foi o diabo, não foi as pessoas, não foi a sua liderança, foi você mesmo. Porque você é um com o Senhor. Se você entender isso aqui, o que é ser um com o Senhor e ter uma vida cheia do Espírito, ninguém pode parar. Desânimo vem. Algumas pessoas dizem: vem desânimo para o Senhor. Vem vontade de desistir, vem. Mas eu não vivo pela minha vontade, eu vivo pela fé. E o único meio de agradar a Deus é por fé. Pensei que vocês iam tocar alguma coisa. Toca aí. Só tem 1 minuto e 42. E existem pessoas que estão aqui, sabe? Algumas delas com aquela panela de pressão, a água já ferveu. É isso aí, eu vou fazer, o negócio vai ser. Meu Deus do céu. Agora tem pessoas que vêm para a igreja, sabe o quê? Só querem resposta de Deus. Resposta de Deus, para com isso, meu irmão. Vem fazer alguma coisa acontecer para Deus. Vem fazer alguma coisa acontecer para Deus. Se levanta. Fica de pé. É 5.000 membros. É uma cidade. Pensa como o Espírito de Deus está pensando. Enxerga como o Espírito de Deus está pensando. Veja qual é a estação. Talvez você está vivendo uma estação que você já era para sair. Talvez você está fazendo algo aqui dentro que você já era para sair. Que tal pensar nisso? Viva a sua estação. Porque tem muita gente, muitas vezes, não discernindo o tempo, a estação, e está como insensato. Mas você precisa entender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Como eu vou saber disso? Baixinho, como eu vou saber disso? Se enchendo do Espírito. Ei,
Você está perdendo muito tempo com as redes sociais. É um ladrão de crente. Se encha do Espírito. Eu creio em ti. Meu Deus do céu. Venha o que vier, irás prover de novo. Tem algumas pessoas aqui que entrou com um restinho de depressão. Você, sabendo agora que é o Senhor, pisa em cima desse negócio. Nunca mais. Se você chegou doente aqui, acabou o meu tempo. Gente, só para eu não levar uma lapada de Ana. Uma nova unção e 7 passos para encher no Espírito. Eu tenho medo desse negócio, gente. Não, medo não, tá? Posso? Sabe, meu irmão? É a hora de você pisar. Ei! Você entendeu que é um com o Senhor? Mulheres chegou aqui com o resto de depressão. Essa desgraça não é para você. Isso é uma situação miserável. É a hora de você se indignar, dizendo assim: rapaz, peraí. Eu sou um com o Senhor. O Espírito Santo não está num pedaço de você separado, não. Quando Ele me chamar, eu vou. Não, Ele está envolvido em tudo. No andar, até no seu vestido. Você não pode vestir Ei, mulher, você não pode vestir qualquer roupa. Homem, você não pode vestir qualquer roupa. Ele é um com você. Não anda. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Se a roupa que você usa na rua da sua casa, você entende que não dá para vir para a igreja porque você veste lá. Eu estou vendo esses negócios aqui. Quer andar cheio do Espírito? Andar cheio do Espírito envolve mudança de caráter. E você sabe que caráter é uma coisa que tem que ser construída. Eu estou falando isso para você entender que não é um negócio de todo jeito, porque o Espírito Santo, ele é santo. Doença na coluna. Você está aqui com doença na coluna por muito tempo. É a hora de você pisar nesse negócio. Pisa nesse negócio, meu irmão. Diabetes. O teu corpo tem que funcionar perfeitamente, porque você é um com o Senhor. Você não é um com diabetes. Você não é um com doença. Você é um com aquele que é poderoso. Entrou aqui angustiado. Você não é um com angústia. Você é um com o Senhor. Existe uma unção aqui para despedaçar esse negócio. Vem cá, mulher. Vem cá. Vem, rapaz. Vem. Você que entrou aqui com um resto de depressão, às vezes a unção se levanta para você. Pá! Aqui tem homens que decidiram parar. Deixa eu te dizer uma coisa: a unção não foi derramada para você ficar parado. Por isso que você está doente. Responda a unção. Ei, olha para mim. Você não é depressiva. Você é uma mulher ousada. Você já se rendeu ao Senhor. Você já é do Senhor. Você entendeu o que foi dito? Que você é um com Ele. E que se você é um com Ele, é como um container lotado. Não tem espaço para doença. Não tem espaço para esses pensamentos venenosos que te colocam para baixo. Você nasceu para ser feliz. Você é feliz. Você é o que a palavra de Deus diz.
Não tem uma canção que diz assim: pisa, pisa, né? Um negócio. É alguma coisa que pisa na cabeça do diabo, pisa na depressão e declara: sou mais que vencedor. Pisa na cabeça do diabo e declara: sou mais que vencedor. Você está pronto para fazer isso com a depressão? Ela é nojenta, ela é pegajosa, ela pega você quando vai dormir e quando acorda, tira o teu sono, rouba a tua paz. Mas você entendeu? Dá aquela agonia na cama, aquele desespero, aquela palpitação e aquele sentimento de que parece que tudo vai ruim. Hoje, diga assim: hoje. Agora com ousadia: hoje. Acabou. Diga: acabou. Diga: acabou. Ei, estende suas mãos. Vibra aqui. Diga: acabou. Acabou. Ela está correndo. Ei, ei, vamos lá. Oh!